Bom dia, feliz sábado a você que veio à casa de Deus para poder ouvi-lo falar a nós nessa manhã. É sempre uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus e que assim como já foi orado aqui, que de fato possa o Espírito Santo conseguir falar através desse instrumento pecador chamado Kevin. Eu tenho muitas coisas para compartilhar dessa semana. Foi uma semana muito boa, embora tenha sido uma das semanas mais cansativas. Desde o dia que eu cheguei aqui em Piracicaba, já vai completar o quê? 3 meses? É isso, né? 3 meses. E nesses 3 meses, Deus tem me ensinado muitas coisas, eu tenho me cansado bastante, e o motivo do meu cansaço dessa semana, quero compartilhar brevemente com vocês, é o mutirão de Natal. Talvez você conheça o Colégio Adventista há algum tempo, aqui de Piracicaba, você saiba que o nosso projeto do mutirão de Natal é um projeto muito forte, muito forte. Eu cheguei aqui em agosto e na primeira semana que eu cheguei, a preocupação das crianças era: e o mutirão de Natal, quando começa? E ontem, conversando com o pastor Carlos, que hoje é o vice-diretor e antes trabalhava ali na capelania do colégio, como pastor do colégio, ele falou assim: Kevin, isso não é de agora. Os meninos aqui, terminou a semana da Páscoa, eles já estão falando do mutirão de Natal. E eu vejo aqui alguns alunos, e eu fico feliz com a sua presença aqui também. Você que já tem que me aguentar durante toda a semana, você colega de trabalho, também vejo alguns aqui que são do colégio. Mas hoje, creio eu que quem vai falar menos é o Kevin, embora eu seja alguém que fale bastante. E quem vai falar mais é o Espírito Santo, porque hoje nós vamos percorrer pelas Escrituras para entender um pouco mais sobre algo que tem acontecido em nosso meio. Talvez você tenha algo, eu vou usar a palavra celebrar, mas não no sentido positivo da palavra, mas talvez você tenha por que celebrar o dia de finados, talvez você tenha perdido há pouco tempo alguém que você ama, ou talvez há muito tempo você perdeu alguém que você ama e ainda sente saudades. Hoje eu não quero falar sobre a morte, principalmente no aspecto humano. Hoje eu gostaria de falar sobre vida, mas também longe do aspecto humano. Eu gostaria de falar sobre vida espiritual, sobre aquilo que Deus precisa fazer renascer em nós. Há um texto bíblico que fala sobre a morte, na verdade, sobre a vida e a morte, e ele usa um exemplo dizendo: do pó nós viemos, e para o pó tornaremos. Para o pó nós vamos voltar. A não ser que Cristo faça uma intervenção, assim como fez na vida de alguns personagens bíblicos, nós voltaremos a ser pó. Essa é a condição do pecado, é a condição que o pecado colocou sobre todos nós. E talvez você tenha passado por isso, através de algum familiar que você perdeu há algum tempo, um amigo. Mas o que me preocupa é que muitas pessoas também estão vivendo como se já estivessem mortas. E isso é perigoso. E aqui eu não estou falando só do aspecto espiritual, estou falando do aspecto emocional. Porque existem muitas pessoas que falam e, por tanto falar, começam a acreditar que a sua vida já não tem mais sentido, que a sua vida é apenas uma vida biológica, mas que emocionalmente ela já não tem mais motivos para viver, que a sua vida já não tem sentido, alegria. Eu gostaria de te dizer que, através do pó, da terra, eu gostaria de visitar uma história da palavra de Deus, que fala de um momento, assim como Jesus fez no Éden, se ajoelha no barro e dá vida. Existem outros momentos da história onde Deus traz vida através do pó da terra. Nós vamos estudar essa mensagem, só que antes, para que a gente possa introduzir, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Para alguns, e eu gosto muito de fazer reflexões, meditações, sermões, sobre o conteúdo do capítulo 8 de Romanos, porque Paulo aqui está escrevendo o que muitos dizem, eu concordo com essa afirmação, de que seja o momento mais alto de toda a Escritura sobre salvação.
teologicamente, o que Paulo escreve aqui sobre salvação, no capítulo 8 de Romanos, sobre a forma como Jesus consegue nos tirar dessa morte espiritual e nos levar para um lugar de novidade de vida espiritual, no capítulo 8 de Romanos, ele é retratado de uma maneira incrível. Aqui tem vários versos conhecidos por nós. Vou te dar um exemplo. Aqui tem um verso bem famoso. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está no capítulo 8 de Romanos. Aqui também tem um outro verso conhecido, vamos lá. Nossa, esse é chave. Esse é conhecidíssimo. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Tem tantos outros, e eu vou citar pelo menos para o início da mensagem um desses versos tão conhecidos, e ao final da mensagem um outro verso desses que são tão conhecidos por nós. O primeiro deles está no início do capítulo 8, e o que eu vou falar no final está no final do capítulo 8, a partir do verso 38. O verso 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu sei que parece meio clichê a gente fazer isso, mas você pode repetir para que você ouça a profundidade dessas palavras? Vamos repetir juntos? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Falar sobre condenação, sobre pecado, sobre o juízo de Deus é algo que sempre vai trazer alguma controvérsia na cabeça de alguns. Entender o perdão de Deus, entender que Deus pode perdoar até o mais vil pecador, até aquele que mais andou distante dos caminhos de Deus, compreender que Deus consegue alcançar essas pessoas, que Ele pode alcançar essas pessoas, é uma missão difícil para muitos. Compreender isso é uma missão difícil para muitos. E é uma missão difícil até para mim. E eu conversando com alguém da minha família durante essa semana foi uma semana marcante. Conversando com alguém da minha família, essa pessoa disse assim: Kevin, fulano de tal nunca vai se tornar um cristão. Nunca. É impossível. E eu falei assim: pessoa, fulana, olha o que você está falando. Se Deus alcançou a gente, que é tão miserável e pecador, não vai alcançar essa pessoa, que é uma pessoa que se destaca por ser alguém honesto, alguém que gosta daquilo que é justo, que não passa ninguém para trás, que não espalha mentiras, alguém que trabalha muito. Essa pessoa tem características muito boas. Ela é uma pessoa boa. Como que a gente vai dizer que essa pessoa não pode conhecer o amor de Deus e ser alcançado por Ele? Eu acho difícil a gente falar. Se Deus alcança pessoas de caráter tão tortuosos, por que não alcançaria uma pessoa boa? Mas como dizer se alguém é bom ou mal? Se na verdade todos nós temos essa natureza pecaminosa viva dentro de nós. O capítulo 8 de Romanos discorre sobre essa história. Ele vai falar muito sobre vida e morte, morte e vida. Só para que você entenda, a partir do verso 12, assim, pois, irmãos, somos devedores à carne, não à carne, perdão, como se constrangidos a viver segundo ela. Porque se viver segundo a carne caminha para a morte. Mas se pelo Espírito mortificar os efeitos do corpo, certamente vivereis. Ele está falando aqui, se você vive para a carne, na verdade você está caminhando para a morte. E se você morre para a carne, para viver espiritualmente, você está caminhando para a vida. É como se Paulo estivesse aqui brincando de morto e vivo. Eu poderia colocar vocês para brincar junto aqui, mas eu acho que não vai ficar muito legal, até porque o meu joelho não está em condições desse tipo de brincadeira. Mas você percebe esse contexto de não estar mais condenados por estar em Cristo. Estarmos matando aquilo que nos afasta de Deus para então viver. Só que o capítulo 8 de Romanos é muita teoria e muita teologia. E hoje, de verdade, eu queria te mostrar uma história prática de quando o amor de Deus alcança alguém que estava praticamente
numa situação inalcançável. E Deus usa artifícios do céu, sabedoria divina, para poder contornar uma situação e impedir que uma pessoa fosse condenada, porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em João, Evangelho segundo João, capítulo 8. Uma das histórias mais conhecidas e repetidas de toda a Sagrada Escritura. Uma história com várias interpretações e que me chama a atenção pela forma como muitas pessoas tentam justificar e explicar o que aconteceu nesse capítulo. Porque o capítulo 8 vai contar uma história que para alguns estudiosos da Bíblia nem é uma história real. Porque ela não está presente em todos os achados arqueológicos. Às vezes eles acham alguns rolos do livro de João e essa história não está contida. Mas eu creio na veracidade dessa história. E Deus permitiu que ela chegasse até nós. E as pessoas gostam de retirar essa história e falar que ela não é verdadeira, porque é difícil de compreender a forma como o amor de Deus alcança uma mulher, que é trazida a público, no templo. É como se aqui agora Jesus estivesse pregando e alguém entrasse com uma mulher seminua, como quem foi pego em flagrante adultério, trazida, arrastada, até o local onde Cristo estava, para que a multidão pudesse julgá-la e executar a sentença desse julgamento. Imagine a cena hoje, século 21, impensável isso acontecer. Mas nos dias de Cristo, era algo mais comum do que se imagina. Uma mulher entra no templo, num local onde as pessoas deveriam estar ali preocupadas em compreender a vontade de Deus para a vida delas. E uma mulher é trazida para ser julgada. O caso, pega em flagrante adultério. Mas eu quero convidar você a nós lermos um pouco essa história e percebermos algumas incoerências e aquilo que Deus fez para que toda essa situação incoerente pudesse ser lançada por terra. Vamos lá, capítulo 8, a partir do verso 1 diz: Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. Jesus estava aqui, indo muitas vezes ao templo, porque eles estavam num período de celebração da última festa do calendário do povo de Deus. A última festa para o povo de Israel do ano era a festa dos tabernáculos. E Jesus estava indo muitas vezes ao templo, porque ele foi para Jerusalém em função dessa festa, a festa dos tabernáculos. E ele voltou novamente ao templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado, os ensinava. Verso 3, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, aqui claramente não numa manifestação de reconhecimento de que Jesus era de fato o Messias, o Mestre, mas como que de uma maneira sarcástica. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Pare aqui. Eu já quero fazer uma breve correção. A lei não dizia que tais mulheres deveriam ser apedrejadas, mas que tais pecadores fossem apedrejados. Assim como lá no Éden, Satanás, quando vai perguntar para Eva o que Deus havia dito, ele distorce a verdade. Ele mistura o que é verdade com o que é mentira para poder enganar. E aqui o que eles estão tentando fazer com Cristo, possuídos por demônios, esses homens estão tentando enganar Cristo e fazer com que ele fosse pego numa cilada que já havia sido tramada por eles. Quando você lê o capítulo 7, você percebe que Jesus já havia entrado em discussão com aqueles homens e que Nicodemos entra em defesa de Cristo. Você vai perceber que aquela discussão acaba, Jesus vai orar e quando ele volta, eles já estão com uma cena toda armada. Vamos continuar a leitura. Olha o verso 6 que confirma isso.
Isto diziam, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela sua própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar dos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco te condeno. Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Conhecida essa história, lida e relida, contada e recontada por nós. A palavra de Deus tem algumas histórias que elas exemplificam coisas que Deus já havia ensinado ou que Ele viria a ensinar na teoria. E essas histórias são exemplos claros daquilo que a palavra de Deus diz como conceito. Em Romanos capítulo 8, nós vimos um conceito de que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu gostaria de responder ao porquê essa mulher não foi apedrejada a partir desse conceito apresentado em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, ainda que mortifiquem-se na sua carne, eles estão caminhando para a vida, porque espiritualmente eles estão buscando o caminho de Deus. Algumas incoerências e alguns pontos são destacados nessa história. E o primeiro deles é justamente de que toda essa cena foi uma cena armada. Toda essa cena foi uma cena armada. Deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, boa parte dos problemas que nós temos enfrentado não são em decorrência de coisas naturais da vida. Não são coisas naturais da vida. A maior causa do sofrimento nas pessoas hoje não é nem tanto a morte, mas é por várias interferências de pessoas que têm minado a alegria de viver umas das outras. Há umas semanas atrás, começou uma febre, não sei se mundial, mas pelo menos nacional é uma febre, de usar uma palavra que tem a ver com o conceito da química para exemplificar pessoas que são tóxicas. Você já ouviu alguém falando isso nos últimos dias? Fulano, eu não quero perto de mim, porque ele é tóxico. Vocês são tóxicos. Tudo agora é tóxico. Você não ouviu isso ainda? Alguém não ouviu isso ainda? Comece a andar com gente de 30 anos para baixo que você vai ouvir. Nas redes sociais está uma mania agora de tudo que você fala é: fulano é tóxico, essa pessoa me causa mal. Eu falando ontem com um professor que já tem uma idade um pouco mais, né? Enfim, esse professor falou: ah, não, pastor, isso aí é gente tóxica. Eu falei: nossa, até tu está com essa ideia de tóxico. Isso vai se espalhar. Se você não sabia, está sabendo agora, e a partir de agora você vai começar a notar que o povo está falando por aí. Existem, e por mais que eu seja contra essa ideia de colocar uma nomenclatura para um problema e tudo resolver com isso, a minha esposa tem uma palavra também que não sai da boca dela mais, e a cada 100 palavras que ela fala, pelo menos 10, 15 ou 20 vezes ela usa a palavra maturidade. Ela gosta muito disso. Amor, nós temos que buscar maturidade. Amor, isso acontece porque fulano ainda não alcançou a maturidade. Para ela, a vida agora gira em torno de maturidade. Ela não está errada. Mas eu tenho, sabe, quando você tem aquela birra de ficar repetindo as mesmas coisas? E eu tenho ouvido por todos os cantos, tóxico, tóxico, tóxico. Mas eu acho que as pessoas conseguiram traduzir em uma palavra um sentimento que já começou há algum tempo,
de pessoas que só se aproximam de você para poder te colocar numa cilada, de pessoas que parece que só procuram você quando elas vão ter um retorno, e quando você pode ser beneficiado, essas pessoas vão olhar para você e falar, ele não merece essa bênção. Pessoas que estão com você até o ponto de você estar no mesmo nível dela. Eu li uma pesquisa uma vez que me deixou assustado, e dizia que as pessoas preferem ganhar R$1.000 por mês, se ele souber que os seus amigos também ganham R$1.000 por mês, do que ganhar 50 mil por mês, sabendo que seus amigos ganham 100. Ele prefere estar nivelado do que estar vivendo bem, mas sabendo que os que estão ao redor dele vivem melhor do que ele. As pessoas já não conseguem mais olhar umas para as outras e sentir compaixão, afeto, empatia. Já não é mais um sentimento natural nas pessoas e nem buscado pelas pessoas. E a cena aqui é exatamente essa. Alguns homens que se achavam no direito de pegar aquela mulher para poder usá-la como uma cobaia para uma cilada para Cristo, eles pegam apenas a mulher, levam ela para ser apedrejada, mas não levam o camarada que estava junto com ela na cena do flagrante adultério. Porque se ela estava adulterando com alguém, ela adulterava. E onde estava esse camarada? Uma cena maldosa que já acontecia nos dias de Cristo e tem acontecido ainda mais nos nossos dias. Pessoas que estão procurando armar ciladas para ver a infelicidade dos outros. Afaste-se disso. E você nunca vai estar no meio da multidão que experimentou a reprovação de Cristo. Vamos continuar. Primeira parte, uma mulher levada de forma armada para poder tentar colocar Cristo numa situação de constrangimento e de vergonha pública. Mas quando a mulher chega e Jesus agora é colocado perante ele uma situação, Jesus, essa mulher, segundo a lei de Moisés, merece ser morta. Eu já vi várias explicações. Jesus não condenou aquela mulher porque ela não estava ali junto com o homem que havia cometido adultério junto com ela. Jesus fez com que os homens sentissem medo e se afastassem. Eu concordo com essas explicações. Mas vamos perceber toda a construção da história. A cilada era muito bem feita, como diria as pegadinhas lá do Silvio Santos, bem boladas. Era muito bem bolada a cilada, porque se ele dissesse, mate a mulher, ele estaria fazendo cumprir com a lei de Moisés. Só que ele perderia a popularidade com as pessoas e, ao mesmo tempo, ele se colocaria como alguém que é representante do Império Romano. Ele não tinha o direito legal para fazer aquilo. Quem era ele para poder decretar o que aconteceria? Todas as execuções, ainda que estivessem de acordo com a lei do país, da nação israelita, deveriam ter o consentimento do Império Romano. Jesus não tinha o poder legal para poder ser conivente com aquela execução. Ao mesmo tempo, se Jesus fala assim, vamos deixar a mulher embora, está perdoada. Deus é amor e fiquemos em paz. E tem muita gente alegando isso por aí. De que Deus é amor e de que a lei não é importante. Um universo sem lei é exatamente isso que a gente tem visto por aí. Quando no nosso país a impunidade ela vai crescendo, a gente fica incomodado e a gente começa a clamar que as leis precisam ter mais vigor, que as leis precisam funcionar, que as coisas têm que acontecer. Isso causa em nós um sentimento de inadequação. A gente não se sente bem quando as leis do país não estão sendo executadas. Isso em todo aspecto. Para a nossa segurança, para a educação dos nossos filhos, para a nossa carreira. Quando as coisas não andam como deveriam acontecer, segundo a lei, segundo aquilo que é eticamente correto, nós nos sentimos como? Injustiçados. Nós nos sentimos mal. A questão não é que Jesus poderia ali dizer para ela, você está perdoada. Jesus tinha o direito de perdoá-la. Até porque a atitude daquela mulher, aparentemente, era de alguém que, mesmo sabendo dos seus erros
erros e tendo cometido eles voluntariamente, era a atitude de alguém que queria perdão. Aquela mulher que é levada para ser apedrejada, se Jesus tivesse dito, filha, vai embora, você está perdoada, nós não vamos matar você hoje. Aí Jesus seria acusado de ir contra a lei de Moisés. E aquele Cristo que se dizia o Messias, o Filho de Deus, aquele que veio do céu, como agora ele poderia ir contra a própria lei que ele havia dado para o povo? Não fazia sentido. Não fazia sentido Jesus inocentar a mulher e deixá-la ir embora, e não fazia sentido Jesus fazer cumprir a lei. E aqui é um jogo de cintura que nós, como comunidade, povo que se diz cristão, seguidores do Cristo, nós devemos entender que a vida em comunidade, que a vida ao lado de Cristo é muito mais do que fazer cumprir a lei, ou muito mais do que dizer, Deus é amor, vamos fazer o que der na cabeça e está tudo certo. Se tem amor no meio, está tudo certo. Nós devemos buscar um equilíbrio sempre. Gente, o que eu mais tenho visto é gente desequilibrada. Você quer ver um ponto de desequilíbrio? Tomara a Deus que não tenha acontecido isso. Mas a gente está num período que, em todas as igrejas, esse período de final do ano é o período de reeleições, ou eleições, né, no caso, eleições e reeleições aos cargos da igreja, que não são remunerados, que traz trabalho para as pessoas e que a gente faz por Deus e pelo outro. Mas você vem assistir a uma comissão de nomeações e, sei lá, de 10, 3 ou 4, no máximo, eu acho, não sai alguma coisa que não vem da Bíblia, sabe? Algum comportamento que claramente não condiz com aquilo que Cristo faria. Porque ou as pessoas querem que a lei seja cumprida à risca, e fulano é pecador, fulano errou, fulano é isso, fulano está... E as pessoas buscam acusar as outras para desmerecê-las de um posto, de um cargo, ou as pessoas dizem assim, não, gente, mas veja só, não tem nada a ver, fulano quer trabalhar, ele tem esses defeitos aí, né? Ele bate na mulher de vez em quando, mas é um homem que trabalha para a igreja, deixa o homem trabalhar. Tá. Gente, eu já vi de tudo. E eu dei um exemplo aqui que é real, de um marido que todo mundo sabia que batia na esposa, e a igreja queria dar uma chance para ele trabalhar para a igreja, porque era um homem que trabalhava muito e tinha resultado. Mas a gente sabia que não era o ideal para a igreja. Em contrapartida, tem gente que... Não, o camarada foi visto na farmácia no sábado. Meu Deus do céu, comprando no sábado. Tira o nome dele. Não pode. Eu estou colocando situações aqui onde a gente tem que analisar caso a caso e não ficar nem apegado à letra da lei e nem nos esquecermos daquele que é o princípio da lei de Deus. Deus criou a lei, sim ou não? Deus aboliu a lei, sim ou não? Ou seja, a lei é importante. Mas o que é a essência da lei de Deus? Porque Deus é amor. A essência da lei de Deus é amor. Deus é importante, sua lei é importante. Só que toda ação que visa a letra da lei, mas não visa o amor, não está em coerência com a palavra de Deus. O texto continua. E agora aquela mulher vê os seus acusadores numa situação de vantagem e ela numa situação de desvantagem e Jesus numa situação de desvantagem. É então que Jesus observa a cena, se abaixa e começa a escrever. Há quase que um consenso de que, enquanto Cristo escrevia, ele escrevia os pecados daqueles homens que estavam ali ao redor, para poder apedrejar aquela mulher. Enquanto Cristo escreve na areia, Cristo está dizendo para todos aqueles homens que eles estavam se esquecendo do principal. Eles também eram pecadores.
E toda aquela cilada que eles haviam armado não poderia ser concluída, porque eles estavam indo contra a lei do amor. Eles não fizeram aquilo por amor. Eles não queriam que a nação melhorasse. Eles só queriam ver uma execução de alguém e algo para poder incriminar a Cristo. Mas enquanto Jesus escreve na areia, Jesus está dando uma nova oportunidade àquela mulher. Jesus está recomeçando a vida dela. E uma nova vida passaria a ser escrita a partir daquele momento. Aqueles homens se afastam. Há um contexto histórico que indica que aqueles homens não foram embora do templo. Mas como eles estavam no pátio do templo, eles apenas foram se afastando. E a palavra de Deus diz que chega um ponto em que estão apenas os dois, Jesus e a mulher, no centro daquela cena, e então o mundo para. Amigo, quando estão apenas duas pessoas em um local, você e Deus, quando apenas você e Deus estão a sós, Ele pode fazer qualquer coisa na sua vida. Quando você está em um local onde só você e Deus estão ali, você pode abrir o seu coração a Ele, e Ele vai entender aquilo que você está passando. É o que acontece com aquela mulher. Jesus está sozinho com ela, e agora Jesus fala: mulher, pode levantar a cabeça, olha ao redor. Onde estão aqueles que a acusavam? E aquela mulher, então, que antes esperava uma condenação agora de Cristo, que não estava entendendo o que estava acontecendo, diz: eles não ficaram. As pedras marcavam no chão o local onde aqueles homens estavam, mas eles não estavam mais ali. E agora aquela mulher ouve da boca de Cristo: nem tampouco eu te condeno. Jesus não condena aquela mulher. E o capítulo 8 também não termina aí. Para mim, a resposta pela qual Cristo não condenou aquela mulher, não permitiu que ela fosse executada, está lá no finalzinho do capítulo 8. A festa não havia acabado, e Jesus continua pregando, Jesus continua ali no templo. O texto não diz se isso foi no mesmo dia, se foi um dia depois. O texto não deixa bem claro. Mas a ideia de o capítulo 8 começar com uma tentativa de execução a uma mulher, e a ideia de o capítulo 8 terminar com isso que a gente vai ler agora, me abriu a mente para poder entender o porquê daquela mulher não ter sido executada naquele dia no pátio do templo. Nesse mesmo pátio do templo, Jesus está dizendo algumas coisas, e no verso 58 ele diz: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O silêncio toma conta, e aqueles homens enfurecidos estão vendo aquele homem, que para eles não era Deus, usar uma expressão, que é uma das expressões mais fortes de toda a Bíblia. Quando Deus chama Moisés para poder se tornar o representante dele para o povo, Deus diz: Moisés, quem está te chamando é o eu sou, vá em meu nome. E agora Jesus está dizendo que essa expressão é dele, e que antes de Abraão existisse, ele já era Deus, ele já existia, para eles aquilo ali causou fúria. E olha a atitude daqueles homens, que momentos antes estavam tentando apedrejar uma mulher. Verso 58, então: pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. No começo do capítulo 8, Jesus está entrando no templo para resolver uma situação de uma mulher que estava prestes a ser apedrejada. E no final do capítulo 8, antes de Jesus sair do templo, aqueles homens, que provavelmente eram os mesmos homens da cena anterior, agora querem o apedrejar. A mulher sai de cena e a Bíblia diz que ela foi perdoada, e Jesus fala: vai, não peques mais.
Mulher, recomece a sua vida, não caia mais nos mesmos erros do passado. Vá embora, recomece, eu estou te dando uma vida nova. Você não morreu aqui e você não pode morrer espiritualmente. Não peques mais. Você estava errada, mas você agora pode ter uma nova vida. É o que Cristo espera para todos nós, uma nova vida. E essa nova vida só chega porque depois que aquela mulher vai embora, Jesus continua. E Jesus continua para receber a fúria daqueles pecadores, a fúria daqueles homens cheios de maldade que queriam matar aquela mulher. Aqueles mesmos homens que seguraram pedras para apedrejar a mulher pecadora são os homens que pegam pedras para querer apedrejar Jesus. Sabe por que eu e você não somos consumidos, mesmo sendo pecadores? Sabe por que no exato instante em que Eva provou o fruto proibido, ela não caiu morta? Porque há um Cristo que assume o nosso lugar. Há um Cristo que viu uma mulher que estava numa roda e no meio dela, prestes a ser apedrejada. Jesus tira aquela mulher de cena e ele se coloca no lugar dela. O capítulo 8 não termina sem dizer que Jesus também foi colocado para ser apedrejado. Cometeu alguma falta? Alguma falha? Algum erro? Algum pecado? Não, Jesus viveu uma vida perfeita. Jesus era Deus vivendo na terra, mas a luz resplandeceu, só que os homens não puderam perceber, entender a luz. Jesus falou isso ainda no capítulo 8, enquanto ele falava para aqueles homens, ele dizia: eu sou a luz do mundo. Vocês precisam sair da escuridão e ver a minha luz para que vocês possam conhecer o meu Pai, saber de onde eu vim e poder ir para lá também. Porque se vocês continuarem naufragados no pecado, vocês nunca vão ver a luz de Deus e vão ser conduzidos até Ele. Vocês não podem perceber a luz se vocês estiverem mergulhados na escuridão. Cristo tem um chamado para mim e para você, para que a gente possa sair da escuridão e deixar de ser pessoas que ficam com pedras prontos a apedrejar os outros. E permitir que Ele tome o nosso lugar. Assuma as nossas falhas, as nossas transgressões. E Ele já fez isso na cruz. A palavra de Deus diz que a cruz é um marco tanto para o passado quanto para o futuro. E a cruz também é um marco no presente. A Bíblia diz que antes de Deus fundar o mundo, Ele já havia escolhido. E por dar a sua palavra fiel, quando Ele escolhe morrer pela humanidade, os efeitos da morte dele já começam a valer. E antes mesmo de Jesus criar o ser humano já estava perdoado, porque Cristo tomaria o lugar deles. E quando alguém dissesse: você vai ser apedrejado pelo seu pecado, você vai ser condenado pelo seu pecado. Tem pessoas por aí que dizem: a igreja cristã é quem colocou essa ideia de pecado na nossa cabeça, de culpa. Ela é quem nos traz esse sentimento de que nós somos culpados por alguma coisa. Nós não precisamos sentir culpa, nós podemos fazer o que a gente quiser. Isso é uma mentira. Nós sentimos culpa porque nós vivemos uma vida de pecados. Só que a igreja cristã, ela não traz somente a ideia de culpa pelo pecado, mas ela traz a solução de Deus para isso. O que eu queria que você saísse daqui com o seu coração cheio de vida, e vida espiritual, vida em abundância, era pelo sentimento, pela certeza de que Cristo quer transformar a sua vida, de dentro para fora. As pessoas não conseguem ter empatia mais umas pelas outras porque elas não se conhecem. Elas não sabem que elas não precisam de uma promoção no emprego para ser felizes. Elas não sabem que elas precisam ver o outro passando por um momento de dificuldade para que ela possa estar feliz. Elas não entendem que ela precisa da família do outro destruída para que a sua família fique feliz. As pessoas têm que compreender que Cristo tem muito mais para oferecer a elas. Muito mais do que essa vida mesquinha tem a nos oferecer. Muito mais do que uma simples libertação das dificuldades da vida. Porque para muitos o céu tem se tornado isso, um local onde os problemas acabam. Não. O céu é um local onde nós estaremos juntos àquele que um dia tomou o nosso lugar. Não numa roda para ser apedrejado, mas numa cruz para assumir os pecados que eu e você cometemos. Eu não podia
deixar de falar sobre essa mensagem, porque a palavra de Deus, ela diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Eu convido você a gente ler o último verso dessa manhã. Falei que ia terminar no capítulo 8 de Romanos e a gente volta para lá agora. E uma das declarações mais fortes sobre o amor de Deus é aquilo que Ele pode fazer. E uma das declarações mais fortes para explicar o porquê não há condenação para quem está em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8, a partir do verso 38, diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem sentido essa expressão para você? Você consegue compreender que nós não estamos condenados porque o amor de Deus nos alcançou na cruz do Calvário? Para você que aparentemente tem motivos para celebrar a morte, eu gostaria de convidar você a celebrar a vida de Cristo. Porque foi quando Ele se colocou em nosso lugar que nós realmente passamos a viver outra vez. Tem algo quebrado aí dentro? Que precisa ser restaurado por Deus? Eu há muito tempo não faço isso. Eu confesso que eu estou até meio travado. Mas eu queria te fazer um convite. E esse convite envolve uma entrega para que Deus restaure o que está quebrado aí dentro. Para que Ele tome o seu lugar e possa reconstruir a sua vida. Eu vou cantar uma canção. E há muito tempo eu não canto no final de uma mensagem. A minha voz nem está para jogo hoje. Mas eu creio que Deus tem uma mensagem especial para você. Ainda mais uma mensagem especial sobre restauração. E ao cantar essa canção, e o Espírito Santo tocar a você, para essa necessidade de que Ele tome o seu lugar e assuma o controle da história da sua vida, eu quero convidar você a ficar em pé, para que ao final a gente ore, com essa certeza de que Deus tem planos de reconstruir, restaurar e remoldar esses cacos quebrados da sua vida. Permita que Deus fale com você. Ouça essa canção. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi. Pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio, mas Deus ouve quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou.
história desse Deus na sua vida que quer restaurar os pedaços. Quando Deus se ajoelha em toda a terra, é para trazer restauração. Isso é para você também. Longe caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas, na mesma armadilha eu caí, mas Deus ouviu. Glória ao Senhor, deixa eu virar. Quando eu clamei, quando peguei, é feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, os meus pedaços Deus juntou. E a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças para enfrentar quem já perdeu. Minha armadura cante. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é o Deus que restaura os nossos pedaços. Um dia o Senhor mostrou na prática, através da vida de uma mulher pecadora, adúltera, em flagrante adultério. O Senhor demonstrou na prática aquela teoria que diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Muitos daqueles homens que se diziam ser do Senhor, ser homens de Deus, não conseguiram estar em Cristo Jesus, e por isso o pecado tomou conta da vida deles, e eles não conseguiam enxergar que ali existia uma mulher pronta para ser redimida, pronta para ter a sua vida trocada pela vida de Cristo. Obrigado porque o Senhor nos convida hoje a permitir essa restauração em nós, a permitir a tua presença em nós, para que o Senhor restaure tudo aquilo que está quebrado, reedifique o teu altar na nossa vida. Se preciso for, Pai, faça como o Senhor fez com aquela mulher, nos esconda atrás do Senhor e diga: se querem apedrejar alguém, é em mim que vocês vão apedrejar. Senhor, por favor, não permita que a gente saia daqui sem essa certeza de que o Senhor é o Deus que restaura todas as coisas em nós. Que o teu Santo Bom Espírito nos leve agora de volta para os nossos lares, cheios da tua presença e cheios da convicção de que o Senhor já nos perdoou e já nos deu uma novidade de vida. Em Cristo Jesus oramos. Amém, Senhor. Feliz sábado a você. Que Deus leve de volta para casa em paz e segurança e com alegria de alguém que está salvo em Cristo Jesus. Até uma próxima oportunidade. Estou aberto a aceitar convites para almoçar na casa dos irmãos também. Diga-se de passagem. Da última vez já fui à casa do Alexandre